O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, morreu. Será? Os boatos tomaram conta da internet nesse dia 30/8/2025, mano. Tá nos Trend Topics em todos os lugares. Nos Estados Unidos não se fala outra coisa. Depois que a Casa Branca cancelou todos os próximos eventos e aparições de Donald Trump, mano. Será? Será que o Simpsons estava certo? E se o Donald Trump realmente morreu, teria o Brasil derrotado seu inimigo sem usar nenhuma munição? Vamos lembrar das falas da Alcione. Um recado pro Trump. Pro Trump. Tá saindo o som aí? Tá. Ele precisa deixar o Brasil em paz. Larga Alexandre de Moraes, que é o nosso ministro maravilhoso. Eu hoje, quando sair daqui, eu vou fazer uma macumbinha pra Trump. Little, little baby, let you baby, let you baby. Fala aí, capirotagem, tranquilidade. Eu estava um pouco sumido, pois estava num retiro espiritual. Velho, os boatos sobre a morte do Donald Trump se espalharam pela internet, cara. Se espalharam e a maior pergunta até agora, cara, será que a Alcione vai ganhar o Prêmio Nobel da Paz? E quais são as fontes oficiais sobre a morte do Donald Trump? A Márcia Sensitiva, cara, ela disse que não sente mais a energia viva do Donald Trump na Casa Branca, cara. Isso é muito sério, mano. Mano, mas falando sério, cara, as teorias da conspiração, elas surgem e se espalham rapidinho, cara, na internet, mano. Ninguém deixa passar nada, velho. Tudo é observado microscopicamente na internet, mano. Aí viram que a mão da Rainha Elizabeth estava com a mesma marca que está a mão do Trump, cara. 2 dias antes dela morrer, a mão dela estava assim. E a mão do Trump, em sua última aparição pública, estava assim. Enfim, as teorias são muitas, cara. Mano, e olha que coisa louca. Quando o Pelé estava internado, acho que faltava 2 dias para ele falecer, a filha dele postou uma foto segurando a mão dele, e um cara, mano, que trabalha em algum hospital, postou e falou assim: de acordo com a coloração da mão dele, ele está nas suas últimas horas e já vai falecer em breve. Eu falei, mano, louco, né, cara? A internet não deixa passar nada, mano. Mano, e ao menor resquício dessa notícia ser verdade, cara, a internet tá em festa, mano. Como o Trump é odiado, cara, em todos os sentidos, mano. O cara é odiado pra caralho, velho. E falando sério também, cara, vai ser um pouco inconveniente da parte do Trump se ele aparecer vivo amanhã, cara. Porque tá todo mundo já se acostumou com a notícia. Tá todo mundo especulando, não tem como. O assunto se espalhou como pólvora pela internet. E os 3 assuntos do momento no X são sobre a morte do Donald Trump, mano. Já pensou o tamanho do luto do Eduardo Bolsonaro? Já pensou também as equipes médicas tentando tirar as bolas do Donald Trump da garganta do Eduardo Bolsonaro nesse momento, cara? As especulações são muitas, mano, as teorias são tantas. Mas, se tratando de Estados Unidos, eu não duvido que o Donald Trump, mesmo morto, possa cumprir o seu mandato até o final, mano. Não duvido. Se bobear, até tentar uma reeleição, mesmo morto. Porque a gente já teve o antecessor do Donald Trump, era o Biden, cara. O presidente já estava morto há muito tempo. O Biden não consegue nem falar, mano. Não conseguiu concluir o seu mandato, mais morto do que vivo. Então eu não duvido de nada. Espera aí. Que acabaram de chegar notícias da Casa Branca, mano. Parece que o Trump está bem. A Casa Branca divulgou essa foto. E o pior, o que ninguém está pensando, cara, que quem se lascou mesmo nessa história foi o Oruan. Já parou pra pensar nisso? O Oruan foi preso no dia que o Ozzy morreu, mano. E a comoção com a morte do Ozzy durou uma semana, velho. Esqueceram o Oruan lá guardado. Agora, se o Donald Trump morrer, mano,
Aí que ninguém mais vai falar desse maluco mesmo. Tá lascado, vai ficar trancafiado por muito tempo, mano. Olha que coisa. Bom, cara, agora vamos aguardar as próximas notícias, né? O fim de semana vai ser só isso na internet. E eu sugiro que, se o Trump tiver morrido mesmo, meter o pé na bunda do vice e colocar o Felca como presidente dos Estados Unidos. Aliás, o Felca poderia ser presidente do universo. Bom, vamos aguardar. Se o Trump tiver falecido mesmo, o seu vice é pior ainda, cara. J.D. Vance é um ultraconservador e tem ideias extremas do mesmo tipo que a do Trump, cara. Talvez nada mude, mas enfim, vamos aguardar. E quem faleceu no dia de hoje, mesmo sábado, dia 30 de agosto de 2025, foi o escritor Luiz Fernando Veríssimo, cara. O mestre das crônicas. E eu sempre lembro, cara, de uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo que o Abu Janra, ele recitou no seu programa. E eu deixo vocês com ela. Provocações. A primeira provocação ele aguentou calado. Na verdade, gritou e esperneou. Mas todos os bebês fazem assim, mesmo os que nascem em maternidade, ajudados por especialistas. E não como ele, numa toca, aparado só pelo chão. A segunda provocação foi a alimentação que lhe deram depois do leite da mãe. Uma porcaria. Não reclamou porque não era disso. A outra provocação foi perder a metade dos seus 10 irmãos. Por doença, falta de atendimento. Não gostou nada daquilo, mas ficou firme. Era de boa paz. Foram provocando por toda a vida dele. Não pôde ir à escola, porque tinha que ajudar na roça. Tudo bem, ele gostava da roça. Mas aí, lhe tiraram a roça. Na cidade, para onde teve que ir com a família, tudo era provocação. Provocação de tudo que era lado. Ele resistiu a todas. Morar em barraco. Depois perder o barraco. Que estava onde não podia estar. Ir para um barraco pior. Ficou firme. Queria um emprego. Só conseguiu um subemprego. Ele queria casar. Conseguiu uma submulher. Tiveram subfilhos subnutridos. Os que morriam eram substituídos. Para conseguir ajuda, só entrando em fila. E a ajuda não ajudava. Estavam provocando. Eram provocações. Gostava da roça, o negócio dele era a roça. Queria voltar para a roça. Ouvira falar de uma tal reforma agrária. Não sabia bem o que era. Parece que a ideia era lhe dar uma terrinha. Se não era outra provocação, era uma boa. Terra era o que não faltava. Passou anos ouvindo falar em reforma agrária, em voltar à terra, ter a terra que nunca tivera. Amanhã, no próximo ano, no próximo governo, ele concluiu. Ele concluiu que era uma provocação, mais uma. Finalmente ouviu dizer que desta vez a reforma agrária vinha mesmo, para valer, garantida, se animou, se mobilizou, pegou a enxada, foi brigar pelo que pudesse conseguir, estava disposto a aceitar qualquer coisa, só não estava mais disposto a aceitar provocação. Aí ouviu dizer que a reforma agrária não era bem assim. Talvez amanhã, talvez no próximo ano. Então protestou na 10ª provocação. Reagiu e ouviu espantado as pessoas dizerem, horrorizadas com ele: olha, violência não! Bom, é isso daí, pessoal. Descansa em paz, Luiz Fernando Veríssimo. E é isso. Se você curtiu esse vídeo, destrua sua reputação, inscreva-se no canal. Valeu, é nóis.